Olá, boa noite. Deixa eu já colocar aqui o tema da minha live de hoje. Oi, Rita. Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu só colocar aqui o tema da live, tá? Pronto. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí. Acho que essa é a primeira live que eu tô fazendo sozinha, né? As outras todas eu fiz aí em parceria. A Rita já fez live aqui comigo. Já tive algumas outras lives que eu fiz aí com alguns colegas. Mas essa é a primeira que eu vou fazer sozinha. E eu tô fazendo essa live pelo seguinte motivo. Muita gente me escreve, me manda direct, enfim, por vários canais, né? Me perguntam, e aí, como que eu faço para começar? Como que eu faço para perder o medo? Eu quero começar a trabalhar com gestão de redes sociais e não sei como que eu faço. Já fiz um curso, não terminei de fazer um curso, e aí, né? Como é que eu faço? Gente, o medo, ele é super comum. Ele é super comum. Eu também já tive um medo lá atrás, quando eu comecei a trabalhar aí com gestão de redes sociais, e isso acaba sendo até um bloqueio muito grande aí para muita gente, né? Eu até falei essa semana sobre os sabotadores aí, né, que existem e que atrapalham a nossa vida profissional. E eu vou falar pra você, nunca tem a hora certa de começar. Assim, na verdade, a hora certa de começar, e nunca tem o momento certo de você estar perfeitamente bom, de você estar preparado de verdade para ir lá e falar, não, agora eu sei tudo e agora eu vou começar a trabalhar com isso. Quando eu comecei, eu garanto pra você que eu não sabia 1% do que eu sei hoje. Mas o que acontece? A prática, estudo, enfim, tudo o que você faz, ele acaba te ajudando bastante aí para você começar a trabalhar com a gestão aí de redes sociais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana, eu trabalho há quase 5 anos como gestora de redes sociais, né? Eu trabalho em casa, eu trabalho de forma remota. E aí a minha vida começou com gestão de redes sociais de uma hora para outra. Comecei lá atrás trabalhando com estratégia de marketing, vim de uma carreira corporativa, e a gestão de redes sociais acabou surgindo na minha vida, por pedido dos próprios clientes. E aí quando eu comecei, foi algo muito curioso, porque um cliente me pediu, ele falou, Juliana, faz a gestão para mim. E eu falava, cara, eu não sei, né? Não sei fazer, não fiz ainda, como é que eu vou começar? Aí o que eu fiz? Eu peguei o Instagram de uma amiga, o Facebook de uma amiga, que ela é nutricionista, e comecei a trabalhar. Então foi assim que eu comecei. Depois veio a loja do meu irmão, ele tem loja de produtos naturais, enfim. E aí foi indo. E aí eu falei, não, tá na hora de eu começar a trabalhar com outros clientes, e foi um indicando o outro, foi uma coisa, veio em cadência, né? Então, eu contei isso pra vocês, por quê? Porque isso que aconteceu comigo, eu sei que é algo assim que pode acontecer com você, e eu sei que muita gente tem oportunidade, porque quem que não tem, né? Um amigo hoje em dia aí que precisa de o apoio com as redes sociais. Eu divulguei no começo de janeiro uma lista do LinkedIn, que a gestão de redes sociais acaba sendo aí hoje a profissão número 1, né? Então, oportunidade tem de sobra, porque quem aqui, me fala, quem aqui que não conhece um negócio local, ou empreendedor digital, ou um influenciador, enfim, quem é que não conhece aqui alguém que precisa de ajuda aí com a gestão das redes sociais? Muita gente precisa, né? Comenta aqui comigo se você conhece ou não conhece alguém. Vamos, pessoal, cadê os comentários? Quero ver comentário, quero que vocês participem comigo, não quero ficar falando aqui sozinha, hein? Então, olha lá, a Annelise está começando exatamente assim, é isso aí, tem que dar o pontapé inicial, né? E às vezes, vou até dar uma dica para vocês, olha só, se você não tem às vezes um amigo para você começar, né, alguma coisa assim, cria um Instagram seu,
de um tema que você gosta, de um tema que você sabe, que você domine, e começa a falar, começa a escrever, começa a falar sobre o tema. Tem que começar, de algum jeito tem que começar, e isso vai desenvolvendo cadência, você vai desenvolvendo prática, você vai absorvendo informações, vai analisando estatística, vai aprender aí a cuidar dessa questão das métricas para ver o post que você que mais deu resultado, que menos deu resultado, enfim, tem que arrumar um jeito de começar. Eu selecionei aqui algumas coisinhas para falar com vocês que eu achei bastante importante, né? Então eu já falei um pouquinho a respeito dessa questão do medo, que tem que começar de alguma forma, né? E aí, olha só, ontem, na verdade, não hoje, eu coloquei um bilhete do meu filho, né? Vou trazer aqui o assunto do bilhete. Ele me escreveu um bilhete porque eu coloquei ele de castigo. E aí ele tá alfabetizando agora, ele tem 7 anos. Aí ele foi escrever um bilhete lá do jeito dele, né? Então, meio sem pé nem cabeça, meio fora de sequência, né? E por que eu queria contar essa história do bilhete pra vocês? Porque olha só, a criança, ela não tem esse medo de se arriscar, esse medo de fazer acontecer. Então a gente tem que trazer um pouco dessa inocência da criança pra dentro da gente, pra gente não ter esse medo, né? Então ele foi lá, ele escreveu o bilhete dele do jeito dele, e ele foi e fez, ele me entregou o bilhete, com a mensagem eu consegui entender, e a gente tem que fazer muito isso, a gente tem que se arriscar, fazer essas coisas acontecerem, a gente tem que fazer, colocar em prática o nosso conhecimento, mesmo sem saber, né, de tudo, mas a gente tem que fazer isso, porque é dessa forma que você vai errando e aprendendo, que você vai aí começar uma carreira de sucesso. E aí muita gente até me pergunta, quanto é que eu cobro para fazer a gestão, né, das redes sociais de um cliente? Gente, é isso aí, Rita, ele criou um meio de se comunicar comigo, foi exatamente isso, e a gente também tem que criar a nossa própria metodologia, né? O que funciona, o que não funciona. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ela tá começando, ela já tem uma carreira, ela é jornalista, ela tem uma carreira, e aí eu falei para ela o seguinte, ela tá começando, mas ela tá com uma estrutura um pouco, não tá tão enxuta, então o preço que ela tava cobrando era um preço um pouco mais alto, e aí com isso ela tava com dificuldade de conseguir alguns clientes, né? E eu falei para ela, poxa, tenta enxugar um pouco a estrutura, porque o que acontece, quando a gente não conhece, a gente não tem recomendação, a gente não tem uma avaliação, a gente não tem um histórico para contar, a gente não tem referência no mercado, né? O jogo muda quando você tem essa referência. Então, quando a gente começa, é interessante muitas vezes você cobrar um preço mais baixo, para justamente ter aí essa experiência, para ter justamente essa questão do cliente gostar do teu trabalho, te indicar. Eu já comentei várias vezes para várias pessoas aqui por story também, eu já falei que eu trabalhei de graça e não tem mal nenhum nisso. O problema é que você não pode ficar nisso para sempre, né? Você tem que trabalhar, fazer um contrato aí com a pessoa para quem você vai fazer a prestação de serviço e falar, olha, e você pode jogar aberto, olha, eu tô começando, eu quero começar aí a minha carreira, quero começar a trabalhar com gestão de redes sociais, quero pegar a experiência, posso fazer um trabalho para você, posso fazer um projeto para você, né, de graça, por um mês, por 2 meses, enfim, lógico que é difícil a pessoa que não vai aceitar, e eu garanto para você que você vai ganhar uma baita experiência aí, fazendo aí a gestão dessas redes sociais. Uma coisa importante é o seguinte, quando a gente fala de redes sociais, eu falo não só de Instagram, tá, gente? Não estou falando só de Instagram. Tem cliente que tem que estar só no LinkedIn, tem cliente que tem que estar só no Instagram, tem cliente que tem que estar em várias redes, né? Então é isso, você tem que testar, você tem que pilotar aquele cliente, você tem que entender a necessidade daquele cliente, se ele tem que estar em todas as redes, e mais redes, menos redes, enfim, a comunicação, como é que você vai conversar com os clientes dele, né? Então tudo isso, é isso aí, Rita, é fazer vários pilotos para demonstrar essas habilidades, porque isso vai fazer bastante diferença, vai fazer você pegar velocidade, experiência, analisar outros comentários, outros posts, outros perfis, e isso vai te trazendo bastante bagagem aí para sua vida profissional. Isso é extremamente importante, gente. E a prática é interessante porque a prática
faz a gente perder o medo. Eu garanto para vocês que a prática faz a gente perder totalmente o medo. É muito difícil quando a gente começa. Olha só, essa semana, eu já falei dele aqui algumas vezes, o Beto, meu colega, meu parceiro de trabalho da Orkana, ele tá de férias. E eu tô cuidando essa semana do Instagram, da Orkana aqui do Brasil. Eu tô cuidando do Instagram da Orkana da América Latina e do Instagram da Ásia. Eu tô cuidando de 3 perfis que são da mesma empresa, mas que tem uma questão de idioma, tem uma questão cultural, enfim, assim, com a experiência que eu tenho, já tenho quase 2 anos que eu tô ali na Orkana. Vocês acham que eu não fico com medo? Fico com medo de errar, fico com medo de escrever alguma coisa errada, fico com medo, dá medo. O medo, ele é constante, mas eu não vou me bloquear com relação a isso. Tem que fazer o trabalho, a gente vai lá e faz acontecer. Então lá todas as postagens bonitinhas, tal, funcionando. E é isso, gente, a gente não pode nunca deixar ter esse autossabotamento, a gente não pode. É isso, Rita, é superar os nossos limites, não pode, nunca pode deixar o medo dominar. E eu falo que isso é fundamental, eu acho que é o ponto número 1, e a barreira para quem quer começar é essa questão de não saber. E aí o que acontece? Vou falar uma outra coisa para vocês que acontece bastante. A pessoa quer começar e ela quer um curso mágico, onde ela aprenda a fazer tudo. Gente, tem muito curso bom por aí, tem muito curso legal aí pelo mercado. Só que nunca vai ter um curso onde somente o curso vai ser a base para a tua carreira. Tem um pouco do curso, tem um pouco da tua vontade, tem um pouco do teu conhecimento. Você tem que fazer aí, fazer uma coxa de retalhos de tudo isso que você está absorvendo e entender que aquilo tem que ser colocado em prática. Eu também vejo muita gente me escrever falando, eu comecei a fazer um curso, mas eu não terminei, eu vou começar quando eu terminar, e assim, você não vai começar nunca, né? Com esses cursos online, que tem muito curso bacana, muito curso interessante, que você tem que pegar, começar a fazer esse curso e colocar na prática, fazer o curso e colocar na prática. Porque se você deixar para depois, na hora que você tiver um cliente, na hora que você tiver um perfil, na hora que você tiver qualquer coisa assim nesse sentido, não vai funcionar, você não vai colocar em prática. E aí eu vou te dar uma péssima notícia. As redes sociais, elas mudam mensalmente, semanalmente, é algoritmo que muda, é uma rede nova, uma nova rede que chega, é um novo truquezinho que chega. Então, assim, é tanta coisa acontecendo que se você realmente não estiver ali constantemente atualizado, você também tende a ficar ali no mais do mesmo. Então, se você se propõe, por exemplo, a começar a fazer a gestão de uma rede social, cobrando, vamos supor aí, R$500 para fazer, para criar 3 posts por semana, para criar um calendário editorial, e esse é o seu valor inicial, que eu acho que é um valor bastante razoável para quem quer começar, porque R$500 eu acredito que muita gente pode pagar. O pequeno empreendedor pode, um dentista pode, um médico pode. Então, com isso, você começa ali a movimentar financeiramente. Mas vamos lá, não é sobre o valor que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: se você começa a movimentar e pegar pequenos clientes, começar a praticar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando e já rentabilizar, é sensacional. É muito bom, porque com isso você vai se manter atualizado, você vai se manter ali no jogo, né? Até hoje eu estudo, não tem como ficar parado, gente. Eu já comprei muito curso bom, eu já comprei muito curso ruim, muito, mas assim, quando eu falo muito, é muito mesmo. Eu já comprei curso, para vocês terem ideia, curso famoso, tá? Em que a pessoa mandava não, né? Porque ninguém manda em ninguém. Mas no curso a orientação era de fazer automação de perfil. Então, assim, no final, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo, mas na verdade não é bem perder um tempo. Você foi lá, eu me frustrei, né? Mas sempre tem alguma dica, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Só que o importante é justamente a gente saber avaliar os cursos, o que é bom, o que é ruim, enfim. Mas a minha dica, assim,
sempre estar atualizado, sempre estar estudando, porque tudo muda e tudo isso vai fazer muita diferença aí na sua carreira como um gestor de redes sociais, tá? Então, como assim, um resumão que eu posso dizer, né? Você está familiarizado com o trabalho que você está fazendo, com as redes sociais, o que você precisa conhecer de coisas básicas nas redes sociais. Então, no Instagram, você tem que saber métricas, tem que saber otimizar um perfil, tem que saber criar uma biografia. Sabe, essas coisas que são super básicas, você precisa entender como é que você faz tudo isso. No Facebook, você precisa saber desde programar uma postagem, até saber como responder comentários, até entender também um pouquinho, muitas vezes, de um Facebook Ads, porque às vezes o seu cliente ele vai querer fazer algumas postagens patrocinadas. Então, assim, o básico a gente precisa conhecer, a gente precisa, mas não pode se limitar. Eu quero começar e não sei o Photoshop. É uma pergunta que eu sempre escuto. A gente não precisa por Photoshop, tem o Canva. O Canva é uma ferramenta tão simples, tão básica, que, olha, é muito simples de usar. Eu não tenho nem palavras para descrever a simplicidade que o Canva é e super resolve. Todas as minhas postagens são feitas no Canva. E vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho clientes que a gente já gastou muito dinheiro com designer. E aí eu tava fazendo, tava observando as métricas, né? Tem umas 2 semanas. As postagens que a gente mais gastou com designer foram as que menos tiveram alcance. Olha só que interessante. As postagens que a gente fez básicas ali dentro do Canva tiveram super alcance, tiveram mega impressão, baita engajamento. Então, assim, uma coisa não tem que estar relacionada com a outra. Eu só vou pro jogo na hora que eu souber o Photoshop. Eu só vou pro jogo na hora que eu souber tal ferramenta. E às vezes a simplicidade ela ganha o jogo. Às vezes a simplicidade ela tá ali e vai ser o seu braço direito, mas você precisa saber pelo menos as ferramentas básicas, conhecer essas ferramentas básicas para você dar o início. E não é difícil de você conhecer a respeito delas, porque, como eu falei, são coisas muito simples de você aprender e dá para super quebrar o galho, dá para te ajudar muito no seu dia a dia. Bom, aí agora eu já falei pra caramba, né? Então eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem me fazer alguma pergunta sobre esse começo, sobre, enfim, sobre gestão de redes sociais. E aí eu vou estar aqui respondendo para vocês nos próximos minutos algumas perguntas. Deixa eu rolar aqui para ver se tem alguma outra pergunta que já tem. A Rita falou que eu tenho ajudado ela a perder o medo. Legal, tem vários pilotos para demonstrar as habilidades, é super importante. Muito, muito, muito. Oi, Carla, tudo bem? A Carlinha trabalha lá na Orkana, olha só que legal. Carlinha, tá vendo? Acabei de falar aqui que essa semana eu tô com as 3 redes da Orkana e ainda sobrou tempo pra fazer uma live. David, se o gestor faz tráfego, pode fazer ou pode não fazer, tá? Depende. Eu não pego o projeto para fazer tráfego, porque eu prefiro concentrar apenas no orgânico. Vou falar por quê. Porque o profissional que faz o tráfego, você acaba tendo que fazer outros tipos de análise no painel do Ads, e isso leva muito tempo. Então, eu prefiro não pegar projetos onde eu tenha o gerenciamento de anúncio. Eu prefiro pegar projetos onde eu faça somente o orgânico. Eu vou te falar que hoje 100% dos meus clientes faço somente orgânico. Até tem... Obrigada, Carlinha. Obrigada. Então, assim, até tenho, às vezes, parceiros que fazem ads, que, aliás, nesse momento eu tô em busca de alguém que faz ads. Mas eu não faço, tá? Então pode fazer, pode não fazer, não se prendam a isso. Se você quer trabalhar só no orgânico, que eu acho que é super legal essa questão de trabalhar o orgânico, e eu vou falar o porquê. Geralmente no orgânico é onde a gente realmente cria uma comunidade, é onde a gente fortalece o trabalho, né, ali com as pessoas que estão realmente interessadas naquela comunicação, naquele produto, naquele serviço.
Então é muito legal trabalhar o orgânico, eu gosto, tá? Então, respondi a pergunta. A Rita tá me perguntando como que eu faço as minhas prospecções, né? Então, Rita, hoje eu já não tô mais fazendo prospecção, porque tem um limite. Chega uma hora que o nosso tempo ele acaba sendo o limite, né? Mas quando eu estava fazendo prospecção, duas fontes básicas. Workana. Aí vocês acham até que eu sou puxa-saco, né? Sou mesmo, sabe por quê? Gente, porque olha, antes até de entrar nessa live, eu tava fazendo uma pesquisa. Na última semana que eu consegui dar uma olhada, eu fiz lá um filtro por Instagram, somente com essa palavra na Workana. E me apareceram 155 novos projetos na última semana. Então, se você souber explorar, aí vai falar assim pra mim: ah, mas tem que pagar comissão. Sim, tem que pagar comissão, gente. Mas ó, é uma segurança que você tem para trabalhar, é uma segurança que você tem para receber o projeto que você vai entregar. Você tem como ali também guardar um histórico, rastrear a avaliação. Você tem como, se um cliente te pergunta, me fala sobre o seu projeto, me fala sobre o seu trabalho. Eu pego e falo hoje pro cliente, entra no meu perfil e veja as minhas avaliações. Eu só tenho avaliação 5 estrelas. Então, isso é uma maneira muito legal de eu trabalhar. Gosto muito de prospectar pelo Workana. Uma outra coisa que funciona muito pra mim, muito, mas muito mesmo, é o LinkedIn. Eu não vivo sem o LinkedIn. Já uso ele há muitos anos, desde a época que eu tinha uma carreira corporativa. Eu nunca deixei de ativar meu networking por lá, participar de grupos de discussão, comentar em posts, em comentários, em artigos pertinentes da minha área. E eu semanalmente, até hoje, eu recebo convite, eu recebo propostas de trabalho através do LinkedIn. Então o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho para mim, assim, excepcional, tá? Esse negócio, assim, de ficar prospectando pelo Instagram, mandando pelo direct, eu particularmente eu não gosto muito. Até acho que pode funcionar, mas existem outras formas de você chegar até um cliente. Até mesmo porque a gente tem que pensar o seguinte: se um cliente ele tem ali uma rede social, se a rede social tá mais ou menos organizadinha, supostamente tem alguém por trás ali, tem ou um assistente virtual, ou tem um assistente de redes sociais, ou até mesmo um gestor, né? Então quem vai receber essa mensagem é ele. A probabilidade dele passar para o cliente a mensagem é mínima. Então, assim, eu não gosto muito dessa prospecção, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, imagina só, vou mostrar uma situação para vocês. Um arquiteto pegar e começar a mandar mensagens pra gente pelo direct. Oi, tudo bem? Você gostaria de reformar a sua casa? Tá aqui meu portfólio, né? Ou então um médico, sei lá, oi, eu sou pediatra, você já fez a consulta do seu filho esse ano? Não sei, eu acho que bons profissionais não estão captando dessa forma. Isso é a minha opinião. Eu acho que existem outras formas de você promover o seu marketing pessoal para ser encontrado. E aí é você fazer isso da forma correta, né? Como eu já sugeri, duas formas super interessantes, a Workana e o LinkedIn. Tem mais outra pergunta aqui que eu falei pra caramba. Carlinha, obrigada, viu, minha organização? Eu costumo ser bem organizada, gente. Outra coisa fundamental aí, falando de habilidades, tá? De um gestor de rede social. Ser organizado é fundamental para a criação do seu calendário editorial, para saber o que já foi publicado, o que vai ser publicado, ter fontes de ideias, enfim, o importante é você ser extremamente organizado. E aí, para organização, tem aqui a rainha da organização aqui nessa live, que é a Rita, né? A Rita, eu já aprendi muito com ela a respeito de organização. E eu acho que é fundamental para quem quer, independente se quer começar, se já está trabalhando, a organização, ela é chave. Vamos lá, às vezes eu travo quando eu vou falar do meu trabalho, porque ainda não tem autoridade. Então, quando você não tem autoridade, realmente ele é um pouquinho mais difícil, mas aí qual que é a minha sugestão? Aí eu volto lá um pouquinho lá atrás. Você pegar um cliente para você pivotar, começa a trabalhar com esse cliente. Pode ser um amigo, pode ser, enfim. Se vocês quiserem, eu até tenho um cliente para dar para vocês trabalharem. Tem a loja do meu irmão. Meu irmão tem uma loja de produtos naturais e tá querendo alguém.
Então, assim, aí você vai perguntar, por que você não trabalha com ele? Não, eu não misturo família e negócios. É uma premissa que eu criei pra minha vida. Mas vamos lá. Então, assim, vamos supor, você pega a loja do meu irmão para começar a trabalhar. Se você desenvolver um bom trabalho, você vai ter essa referência desse cliente. E aí, com isso, você vai criando a sua autoridade. Você tem clientes para você e que vão falar bem de você. E esse cliente vai falar para outro cliente, que vai falar para outro cliente. Gente, o boca a boca é fantástico não só nesse mundo, em todos, né? Então aí você tem, por exemplo, muita gente me pergunta: você indica, sei lá, indica um contador, você indica um médico, você indica um pediatra para o meu filho, você indica. Então, todo mundo quer uma indicação. E aí, se você realiza um bom trabalho, você tem essa referência, você ganha o cliente e ele te indica para outras pessoas. E aí você vai ganhando autoridade com isso. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Me fala aqui se eu respondi ou não. Pois é, Tatiana, indicação é o melhor meio de crescer, é óbvio, gente. A indicação é tudo, né? Por quê? Porque você já vai mais confiante para contratar aquele cliente, né? Vocês imaginem só o seguinte: a gente trabalha de forma remota, a gente trabalha de forma online. Então, já não tem mais aquele contato pessoal, né? Que, de certa forma, vamos dizer, garante aí uma certa proximidade, a pessoa, olha, né, tá ali em contato com você, então você desenvolve ali um approach melhor, né? Então, quando a gente está trabalhando em casa de forma remota, vocês imaginam que isso não existe. Eu estou aqui atrás da câmera e o cliente está também, né? Quando a gente faz uma ligação de vídeo, faz uma videochamada. Então, para ele acreditar e ele confiar naquilo que você está falando, é mais difícil. Agora, se ele te liga e fala: oi, Juliana, tudo bem? Olha, eu recebi a indicação do fulano de tal, eu sei que você trabalha com gestão de redes sociais. Olha como que é diferente a abordagem, né? Então, por isso que é importante você ter aí essa reputação, você construir a sua autoridade para ganhar a indicação, tá? A Tati falou que uma vez estava fazendo uma pesquisa e era para entender como as pessoas contratavam. Então, por indicação. É isso. Esse é o segredo. Indicação faz realmente a diferença. A Carlinha, ó, ela é do suporte da Orkana e ela, mais do que ninguém, pode dizer isso, né? A Orkana, inclusive, existem alguns projetos que o cliente contrata, onde ele pede a indicação da Orkana, ele pede ajuda dos profissionais da Orkana para poder, olha, me ajuda a encontrar um freelancer. Então, gente, a indicação, ela é chave para quem está trabalhando, principalmente de forma remota. Isso é extremamente importante. E aí, por isso que quando a gente está trabalhando dessa forma, e aí existe, eu vou até entrar num outro assunto que nem tem muito a ver, tá? A gente tem um certo preconceito de falar que é profissional freelancer. Mas a partir do momento que a gente trabalha de forma independente, nós somos freelancers. Eu sou freelancer, independente da quantidade de cliente que eu tenho, independente do quanto eu ganho, independente o quão tá, assim, grande ou pequena a minha autoridade, né? Então, eu sou uma profissional freelancer. E aí, eu vejo ainda acontecer o seguinte: o fulano é profissional freelancer como se não tivesse credibilidade, como se não tivesse conhecimento, como se não tivesse a autoridade para estar trabalhando num determinado projeto. Gente, isso é mentira, não tem que ter vergonha nenhuma de falar que é profissional freelancer, porque esse é um jeito que a gente tem de ganhar dinheiro, é um jeito que a gente tem de trabalhar. Ser freelancer é você ser mais livre e mais liberto para trabalhar com diversos clientes. Então, não tem mal absoluto nenhum nisso. Eu já há quase 5 anos eu trabalho dessa forma, de forma freelancer. Vim de uma carreira corporativa de quase 20 anos. Nos últimos 8 anos eu trabalhava como gerente executiva em grandes multinacionais e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma profissional freelancer. Eu sou super feliz, eu sou super realizada. Eu vou falar pra vocês,
Eu acho que talvez em todo patamar aí, todo degrau que eu alcei dentro dessas multinacionais, eu acho que eu nunca fui tão feliz como eu sou agora. Eu tô fazendo a live com vocês, eu tô arrumadinha assim, ó, porque hoje eu tive médico pra ir, porque geralmente eu até tomei bronca aqui de estar fazendo live não, de estar fazendo stories sem maquiagem, né? Mas hoje eu tô maquiada assim porque eu saí. Aí quando eu saio na rua me dou uma arrumadinha, né? Porque também não dá pra sair tanto escangalhada aí pra rua. Já fico em casa o dia inteiro, mas eu tô de chinelo, entendeu? Então, gente, isso não tem preço. A gente tá no calor danado e eu tô em casa trabalhando de chinelo, fazendo aquilo que eu amo. Inclusive, ontem eu coloquei, né, aqui no feed, umas tirinhas do Cascão e do Cebolinha, falando a respeito disso. Eu quero ter um trabalho onde eu seja feliz. E é isso, a gente tem que buscar aquilo que traz a felicidade pra gente, porque senão não dá certo. E ó, você abraçar essa profissão de gestão de redes sociais só porque dá dinheiro, também esquece. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o que acontece? É libertador, Carlinha, é libertador. No verão a gente fica de chinelo, no inverno a gente fica de pantufa, né? Então é isso, a gente trabalhar, a gente como profissional freelancer, a gente trabalha a nossa inteligência, a gente trabalha o nosso conhecimento e não a roupa que a gente está vestindo, a bolsa que a gente está usando, não é? A gente trabalha o nosso produto, que é o intelecto, que são os nossos conhecimentos, né? Eu sou muito mais produtiva, porque olha, às vezes eu fico pensando o seguinte, antes eu trabalhava para uma empresa e às vezes não dava tempo de fazer tudo. E hoje eu trabalho em não sei quantos mil projetos ao mesmo tempo e eu dou conta de fazer tudo. Eu falo, cara, como que eu posso? Como que eu consigo fazer tudo isso? Mas é porque quando a gente faz com vontade, hoje eu atendo os clientes que eu quero, porque os clientes que eu acho que o custo de servir é muito alto, eu acabo demitindo. Então hoje eu sou extremamente feliz atendendo os clientes que eu quero, dentro da minha casa. Trabalho, não vou falar para vocês que eu trabalho num horário super flexível, porque eu sou extremamente organizada com relação ao meu horário. Eu sou até bem Caxias, e isso eu acho que é válido para qualquer profissão, independente de você ser um gestor de redes sociais. Trabalhar em casa, você precisa ter organização e disciplina. E outra coisa, esse negócio de falar, porque você vai trabalhar como gestor de redes sociais e você nunca mais vai... do mentoria VIP para as amigas. E eu recebo também mentoria VIP das amigas, viu, Rita? Mas ó, esse negócio de falar que você nunca mais vai ter chefe é mentira, porque você tem não só um, você tem vários chefes, tá? A gente tem que sim dar satisfação para os nossos clientes, a gente tem sim que estar aí sempre em contato com os nossos clientes, e isso é o que vai fortalecer o seu relacionamento com o teu cliente e fazer ele confiar no teu trabalho, vai fazer ele acreditar no teu potencial e nas coisas que você vai aí dando como referência para ele, indicação, né? Então eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma outra pergunta. Uma outra coisa. Você é seu pior chefe? É mais ou menos isso. Nós somos chefes de nós mesmos. Nós somos donos da nossa carreira. Por quê? Porque quanto mais ou melhor a gente trabalhar, mais dinheiro no bolso a gente vai ter, né? Uma coisa é reflexo de outra. É diferente do que você ir para um escritório, trabalhar das 8 às 5 ou das 9 às 6, ou seja lá o horário que for, e você sabe que o salário é aquele no final do mês. Quando a gente trabalha assim, dessa forma remota, trabalha com gestão de redes sociais, que é o meu caso, dá para ter 10 clientes, 15 clientes, dá para ter um monte de cliente e aí cada um te paga uma certa quantia e, cara, é muito legal isso, você sempre tem dinheiro entrando na tua conta. Se um cliente vai embora, lógico que eu fico super chateada, não gosto de perder nenhum cliente, mas eu tenho outro, então assim, e aí eu sei que o próximo, eu tenho um mês, eu tenho alguns dias para repor, aí é onde eu vou fazer prospecção, é onde eu vou atrás de cliente para poder repor essa quantia. Agora, quando você perde emprego, você perde tudo, né? Então, não é legal, a gente tem que aí ter essa autonomia e o mundo tá nos provando isso, que cada vez mais
o trabalho freelancer, o trabalho remoto, ele não para de crescer no mundo inteiro. Nos últimos anos, o Brasil teve aí um crescimento de 180% na contratação de trabalho freelancer. Então, gente, a gente se abrir, se conhecer as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, para a gente se dedicar a uma profissão. E lógico que eu quero que você seja um gestor de redes sociais, porque eu sou apaixonada pela profissão que eu escolhi, pela profissão na qual hoje eu trabalho, e eu acredito muito, porque nós somos capazes de abrilhantar diversas marcas, diversos produtos, serviços, através da nossa comunicação, através da nossa mensagem e através do nosso trabalho. Não tem reconhecimento melhor do que esse, eu posso garantir para você. Autonomia, qualidade de vida para quem tem responsabilidade. É isso mesmo, Rita. É isso mesmo. É exatamente isso. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas se você tiver alguma pergunta, pode me escrever pelo direct. Todo mundo que me escreve, eu respondo. Não deixo nenhuma pergunta sem responder. E eu adorei todo mundo que esteve aqui comigo. Super obrigada. E ó, quarta-feira tem uma próxima live. Ah, e antes disso, eu comentei sobre a minha amiga Karina, que ela é atriz, ela dá aula de teatro e dá aula de criatividade para pessoas que trabalham no mundo corporativo ou para profissionais independentes. Ela está totalmente sem voz, mas ela se comprometeu a vir fazer uma live comigo para falar sobre criatividade e como é que você pode incorporar a criatividade no seu dia a dia de trabalho. Então vai ser uma live extra que eu vou fazer fora da quarta-feira que vem, que vai ser uma live com convidado, mas quarta-feira que vem eu tô aqui de novo, tá bom? Gente, ó, obrigada, super beijo para todo mundo que esteve aqui comigo. Até mais!